Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou muito feliz por receber uma convidada aqui super especial, que é uma fonte de inspiração. Sabe aquelas pessoas assim que têm grandes sonhos e que fazem de tudo para acontecer? Essa é a Françoise Lira. Ela é empreendedora, ela tem vários projetos incríveis que ela vai compartilhar aqui conosco. E é um grande prazer poder te receber aqui, Fran. Ai, o prazer é todo meu. Estou me sentindo assim, muito honrada com o seu convite. Eu quero poder contar um pouquinho hoje da minha história para você. Ai, vai ser lindo, que eu tenho certeza que assim vai motivar e inspirar várias pessoas e outras mulheres também. Ai, fico feliz, espero. Aproveitar para poder agradecer aqui os nossos parceiros que acreditam no projeto e fazem também isso daqui acontecer. A Festival Marketing Digital, o Salão Angels também, que é o nosso grande parceiro. Muito obrigada. E seguindo aqui, Fran, qual a história que você conta da sua história? Quem é você nesse mundo? Kátia, eu demorei para querer contar minha história. Eu vim de uma situação muito complicada, improvável. Então, muitas vezes eu evitei e não quis contar minha história por medo das pessoas acharem que eu estava me fazendo de vítima. Até que um dia uma pessoa, ouvindo a minha história, uma pessoa conhecida, uma amiga, falou assim: Fran, você pode contar a sua história e deve, porque através dela você pode inspirar outras pessoas. E a partir dessa fala de uma amiga, eu falei: por que não? E aí sim, é tanto que muitas pessoas que me conhecem assim, de muito tempo não sabem de muita coisa, né, da minha vida e da minha história, que realmente eu comecei a contar não tem muito tempo. E tudo começou lá na infância. Eu vim de uma família assim, de muita escassez, muita dificuldade. Aquela pessoa assim, que para ir para a escola não tinha um tênis, era mal o uniforme, porque os meus pais não tinham condições. E estudei em escola pública, né, a vida inteira. Mas eu sempre, mesmo com toda a dificuldade que eu tinha, e eu fui uma aluna também que tive muita dificuldade escolar desde o primeiro ano. Eu já repeti, porque a minha mãe viu que eu não tinha condições de passar para o próximo ano. Ela pediu à professora para que me retesse, né? Uhum. E ela já percebia que eu era uma criança com dificuldade de aprendizagem. Isso foi uma atitude sábia da minha mãe, inclusive, né? Muitas mães não fariam isso, repetir de ano, tem essa questão, né, que pesa um pouquinho. A gente, como mãe, a gente fica assim, a gente pensa muito que vai ser uma perda muito grande, um ano repetido. Mas a minha mãe teve essa visão e foi muito assertiva. Só que ao longo dos anos escolares, eu continuei tendo essa dificuldade, e principalmente nas exatas, tudo que era de números, eu sempre tive muita dificuldade, a maldita matemática. Era o seu pesadelo. Meu pesadelo, matemática, depois mais para frente química, física. E eu sofria muito com isso, porque eu tinha muita dificuldade. E eu tinha um pai também que era muito autoritário. E ao invés de me ajudar, ele realmente criticava. E eu trazia essas críticas, lógico, trouxe muito problema psicológico depois, de baixa autoestima. Uhum. Mas essa crítica do meu pai, e aí depois eu fui pensar, que me trouxe também um outro lado. Porque eu pensava assim, eu quero descobrir aonde que eu sou boa. Eu não sou boa em matemática, mas eu vou mostrar para o meu pai, eu vou mostrar para mim mesma que eu sou boa em alguma coisa. Não é possível que eu não sou boa em nada. Eu pensava assim. Então, eu fui me descobrindo muito boa em português, em humanas, nas matérias, né, que eram contrárias às de exatas. E aí, as professoras, os alunos, os colegas me viam muito bem nessas outras matérias e eles me chamavam para ajudar. E eu ajudava os meus colegas. Eu comecei a dar aula de reforço, ainda bem novinha. Eu ganhava já um dinheirinho com isso. Eu aproveitava isso para ganhar o dinheiro, porque a gente tinha muita dificuldade, às vezes tinha coisa que eu gostaria de comprar, às vezes até na escola, uma merenda, né, que a gente chama merenda lá na Bahia. Ou algum material
que eu não tinha, né, que meu pai e meus pais não podiam me dar, até uma borracha diferente, um lápis, era com esse dinheirinho que eu dava de aula de reforço. Lá no interior a gente chama de banca. Vou dar banca para fulano. Então, desde adolescente, lá para os meus 12 anos, eu já comecei a dar aula de reforço para colegas. Outro dia eu fui lá na minha cidade interior, né, onde eu fui criada, e encontrei essas pessoas lá, Medeiros Neto. E aí eu fiquei pensando, e eu fui percebendo isso ao longo da minha vida, que mesmo em situações muito diversas, eu sempre procurei alguma coisa em que eu pudesse me destacar, em que eu pudesse ser boa, ser diferente, fazer a diferença. Então, eu não me fiz de vítima, como muitas vezes, quando a gente conta alguma história, assim, a gente ouve, ou pessoas realmente pensam, nossa, né, acha que a gente está se fazendo de vítima, e pelo contrário, eu não fui uma vítima ali da sociedade, eu não fui uma vítima ali do tratamento do meu pai, eu quis fazer daquilo um diferencial e buscar uma oportunidade naquilo para eu fazer a diferença. E eu fiz diferença na vida de pessoas. Porque hoje, meus colegas, quando eu reencontro essas pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar, né, me agradecem, são pessoas bem-sucedidas. E eu tive a realização de um sonho. A partir desse meu comportamento de ajudar pessoas no que eu era boa, eu fui chamada para ir para uma sala de aula aos 16 anos para alfabetizar crianças. Que incrível, Fran! Lá em Medeiros Neto, na cidade, uma professora ia entrar de licença maternidade, e lá as coisas são muito difíceis, né? Eles não tinham uma pessoa. E aí, por eu me destacar, ser aquela pessoa que ajudava os colegas, eles me colocaram nessa sala de aula e eu alfabetizei várias crianças ali da cidade. Então, esse é um dos meus maiores orgulhos de ter sido vista, né, por esse lado aí de querer ajudar e realmente ter ajudado mais crianças depois, aos 16 anos. E ver que essas crianças, né, tiveram a oportunidade de aprender comigo com o que eu tinha de bom. Eu não era boa em matemática, mas eu era boa em português, em alfabetização. E outro dia eu voltei lá na cidade, encontrei uma dessas alunas já, mãe de família, professora, e eu me sentindo super velha já, porque realmente, né, dá essa sensação. E é muito gratificante. Eu sempre trago esse pensamento, assim, né, de o que eu posso fazer diferente na situação que eu vivo. Então, eu sempre busquei, mesmo com as situações de dificuldade, algo em que eu pudesse fazer uma diferença, em que eu pudesse ajudar também, porque eu ajudei, né, pessoas ali. E foram várias situações, assim, desde a minha infância, desde a minha adolescência, depois na juventude, na faculdade, em que mesmo não tendo condições, eu buscava alguma oportunidade. Por exemplo, eu também fiz faculdade pública, porque eu não tinha condições de pagar, e ali também eu já levava alguma coisa sempre para vender. Eu realmente nunca me fiz de vítima, não casei com um homem rico, não herdei porque o meu pai era, né, não tinha condições. Então, tudo que eu alcancei, que eu venho alcançado realmente, é porque eu tento buscar uma oportunidade em alguma coisa. Eu sempre tento ver se tem alguma oportunidade ali em que eu possa me ajudar e que eu possa também ajudar as pessoas. Incrível. E assim, você contando, é nítido como que os desafios, as adversidades, na verdade, elas agem em você como um motor impulsionador, né? Assim, te leva realmente a querer realizar. Se eu não sou boa nisso, eu vou descobrir onde eu sou e me destacar. E é um comportamento, assim, que é para poucos, viu? Assim, é notável mesmo, tudo isso. E o mais interessante, Fran, é que você demonstra ser uma visionária, né? E tá sempre criando, acreditando, se dedicando mesmo, indo atrás e fazer realizar. Isso é interessante incrível. porque realmente muitos dos sonhos que as pessoas têm e muitos dos meus sonhos, eles vieram lá da infância e muitas vezes eles vêm de dificuldade mesmo que a gente passou na infância. E essa dificuldade que eu passei na aprendizagem, esses desafios, eles me fizeram ter muita vontade de ser professora. E por eu ter ajudado crianças, né, a se alfabetizar, e toda essa experiência que eu tive, eu comecei a ter muito desejo de ensinar, de ser professora. E eu só tive condições de fazer uma faculdade depois,
de muito tempo, já bem mais velha, já estava grávida do meu primeiro filho. E eu realizei o sonho de fazer pedagogia. Dei aula também, fiquei em escola, né, dando aula, mas ainda me faltava alguma coisa, sabe? Que não era ainda aquele propósito. Eu me realizei em estar ali ensinando, mas faltava algo ainda que era mais profundo e que eu queria buscar e eu não entendia ainda onde que estava esse propósito. E eu fui uma criança também que, desde muito cedo, fui obrigada, de certa forma, a estar já cuidando, né, dos meus irmãos mais novos, porque os meus pais trabalhavam fora. E aí eu tinha que cuidar da casa com 10 anos, fazer almoço, né, lavar as vasilhas. Então, eu já tinha uma responsabilidade desde muito cedo. E isso era muito, muito ruim, porque eu queria brincar, não podia brincar, eu tinha que fazer já um papel de adulto ali, já desde os 10 anos. E na época, eu não gostava, eu fazia realmente por obrigação, né? Mas eu fazia, eu obedecia, eu tinha que prover, de certa forma, ali, o alimento, né? Na verdade, a preparação do alimento para os meus irmãos, para nós, para os irmãos. E na época, eu não gostava de cozinhar. Engraçado que isso foi o contrário. Porque muitas vezes, a gente desenvolve algum hábito ou um sonho quando a gente gosta muito daquilo. No caso da professora, de ensinar, foi por conta desse sonho que eu tive, que eu já aprendi a gostar desde muito novinha a ensinar. E eu aprendi a gostar de cozinhar numa situação em que lá na infância eu não gostava. Então, tem que ser estudado isso, porque realmente... Era para ter te traumatizado. Me traumatizado. E eu tenho que descobrir o porquê que eu aprendi a amar cozinhar, sendo que eu odiava, né? E os meus irmãos brincam muito comigo, assim, que eles odiavam minha comida também, que era muito ruim. Eu imagino que realmente uma criança, né, ter que cozinhar ali, eu fazia mesmo assim, né, por fazer. E eu realmente, ao longo da vida, eu desenvolvi esse gosto pela culinária. E aí eu fiz um curso também de gastronomia, me especializei em gastronomia saudável, porque eu venho de um histórico de família de diabetes, em que todos os meus tios paternos tiveram diabetes. A avó paterna morreu por conta de diabetes, meu pai, todos tiveram consequências. E eu, muito preocupada com essa questão, comecei a pesquisar sobre o diabetes e vi que não era uma sentença, que diabetes, assim como outras doenças também, como câncer, Alzheimer, não são sentenças. Muitas vezes a pessoa tem uma predisposição genética, mas se ela muda o estilo de vida, ela pode não ter essa doença. Então, eu pensei, eu não quero essa sentença para minha vida nem para os meus filhos. Então, comecei a me dedicar em cuidar mais da alimentação, fiz esse curso de gastronomia saudável, e aí veio a grande sacada, assim, de começar a dar aula de culinária saudável para crianças, ensinar as crianças sobre a importância, né, da alimentação saudável, essa conscientização. Então, juntei o útil ao agradável, que foi a paixão por ensinar e a paixão que eu desenvolvi pela cozinha também, e mais especificamente pela alimentação saudável. Que legal! E assim, eu lembro dessa época, eu acompanhava seu Instagram e era sempre com muita alegria, né? E você fazia daquele momento ali uma grande diversão. Tem um monte de crianças lá no seu quintal. Exatamente. Um projeto lindo mesmo. Esse projeto, assim, é a minha grande paixão. A gente vê muitas vezes, depois os pais contando, as mães contando que o filho não comia isso, não comia aquilo, depois de ter feito a oficina, aprendeu a comer. Porque a gente coloca ali eles para viverem a experiência mesmo ali, de pegar no alimento, entender o que é o alimento, por quê. Porque muitas vezes os pais só apresentam ali, tem que comer, né? E a criança viver essa experiência de entender de onde que vem, o que tem aquele alimento, qual que é a vitamina, o que aquela vitamina vai fazer no corpinho. Então, assim, trazer essa consciência para a criança é muito mais fácil. E fazer a criança participativamente ali na preparação do prato, isso gera um desejo nela de experimentar. E aí fica muito mais fácil depois, né, continuar e a gente tem muitos resultados bacanas. A gente tem um projeto lindo, aproveitar que está chegando a Páscoa, que chama Chocolate da em Árvore, que a gente mostra para as crianças de onde vem o chocolate. A gente tem um pé de cacau, esse pé de cacau tem muita história, depois se der tempo eu vou contar aqui. E elas conhecem de perto de onde vem o chocolate, porque muitas veem só o chocolate ali no supermercado, na farmácia, né? E
apesar de ter muita informação, mas talvez muitos pais, muitas mães, não têm aquele tempo, aquela paciência de explicar detalhadamente. E a gente mostra para a criança ali, no nosso pé de cacau, elas colhem o cacau, elas experimentam a fruta, e aí elas veem todo o processo, a gente passa uma tarde inteira ali fazendo todo o processo de produção do chocolate em pó. Que legal! E elas ajudam a produzir. E no final, elas fazem um bolinho de chocolate com o chocolate em pó que elas ajudaram a produzir. Então, isso é muito rico. Elas saem assim muito encantadas. Mamãe, papai, eu fiz um bolo de chocolate com chocolate que eu fiz, que eu produzi. Não, isso é mágico, ainda mais nos dias de hoje. É muito sensacional. Aqui, mas adulto pode participar? Vou pensar no caso. E foi muito legal, às vezes, que a gente fez, interessante, porque a gente começa com essa pergunta assim, de onde que vem o chocolate? Grande maioria sabe, mas às vezes tem um outro que fala do supermercado, né? Tem os que falam que vem do cacau, mas é muito legal a gente descobrir junto ali, eles experimentarem. Muitos não conhecem a fruta. E ali a gente dá a possibilidade deles comerem a fruta e o chocolate. E muitos têm a ideia de que o cacau tem o gosto do chocolate e não tem nada a ver. Então é uma experiência realmente muito rica. Incrível. E você falando isso é muito comum, né? Por exemplo, criança achar que o leite é aquele lá da caixinha. Saquinho lá do supermercado. Não sabe que existe uma vaquinha lá que produz o leite. E assim, trazer de volta essa essência, essa criação dos filhos com essa essência, deve ser algo assim, sensacional. É muito sensacional, é muito importante, porque a gente está caminhando para uma era de que está tudo muito digitalizado, tudo na internet, tudo que a gente... Hoje em dia, para a gente comer, a gente pede... Aí, assim, a preocupação, né, da gente ir perdendo isso, das crianças irem perdendo esse contato, né, de onde vem tudo mesmo, né? De onde é a origem de tudo. Então, é algo que eu ainda quero levar ainda para as crianças. E a sua experiência com a sua filha nisso? Porque deve ser também uma delícia, né? Uhum. Ela na cozinha, ela tomou gosto também? Sim, eu tenho uma experiência com eles, porque eu comecei esse projeto, né, com as crianças, na verdade, com os meus filhos. Eu levava eles para a cozinha para incentivar que eles já começassem a ter esse contato, para gerar o gosto, porque os filhos, geralmente, não é regra, mas muitos, eles comem de tudo até uns 3 anos de idade. Não sei se você já ouviu falar, pais e mães que falam assim, nossa, meu filho até tal idade come de tudo, agora está super seletivo, né? Isso acontece muito e já foi provado que isso é por conta dos industrializados que nós apresentamos para os nossos filhos, porque os industrializados têm os aditivos químicos, né? Glutamato monossódico, que é aquele aditivo que dá aquele gosto forte, né? No biscoito, no macarrão, aquele macarrão, principalmente o miojo, né? Em tudo que é industrializado, na grande maioria eles colocam isso para gerar muito sabor, aquele sabor forte, aquelas batatinhas, os chips, né? Então a criança ela começa a experimentar isso depois, provavelmente, depois dos 3 anos. Quando é bebê, os pais não dão muito, né? E tem os que dão também. Então, depois, eles começam a achar tudo sem graça. O vegetal, a fruta, aí começa a deixar de comer. E os pais, nossa, mas onde que eu errei? Oferecendo os industrializados, entendeu? Então, e roubaram a cena, né? E eu comecei um trabalho com os meus filhos, assim, de incentivá-los ali na cozinha comigo, colocar eles para fazer, né, as receitas. E o meu filho mais velho teve dificuldade alimentar também. Eu também, na época, não entendia muito disso. Ele também teve essa introdução dos industrializados. Então, ele teve uma fase de muita seletividade. E a maior preocupação era ele, realmente, que ele realmente não comia muitos vegetais, verduras. E aí, eu comecei esse trabalho, principalmente por conta dele. A Roberta já estava mais consciente, ela já não teve tanto problema. E é muito interessante, quando a gente insere os nossos filhos em determinados ambientes, né, ambiência mesmo, ou situações, a gente já está plantando uma sementinha, né? E aí, para minha felicidade, agora o Inácio fez 20 anos, na época ele era uma criança de 6, 7 anos, quando eu comecei, e ele foi estudar fora, na época da pandemia, e lá porque lá pode escolher a matéria, né, que quer estudar. Uma das matérias que ele escolheu foi gastronomia, ele foi fazer o high school lá. Foi gastronomia, não foi culinária, né, na grade dele, culinária. Aí eu já fiquei muito feliz,
E quando ele voltou aqui, ele falou assim, mãe, eu quero fazer gastronomia. Olha só. E eu fiquei muito, muito realizada. Dá um quentinho no coração, Dá um quentinho, né? Eu Foi falo inspiração para ele. Porque muitas vezes, muitos pais, muitas mães sonham com o filho sendo médico, sendo advogado, engenheiro, o que é muito bom, né? Muitas vezes a gente sonha e muitas vezes a gente pensa realmente na carreira, no sucesso financeiro, mas a gente tem que entender que os filhos precisam ser o que eles quiserem, que eles realmente sejam felizes. Tudo bem que eu inseri essa questão na vida do Inácio da Culinária por uma preocupação mesmo com alimentação, mas em momento algum eu falei, você vai fazer culinária, porque ele precisa decidir o que ele quer, né? Ele também veio com uma questão aí de TDAH, que graças a Deus, né, eu já pude reconhecer e ajudá-lo, diferente da minha época que os meus pais não tinham essa consciência, não tinham condição também. E eu já percebendo isso, eu já consegui ajudá-lo, né? Ele já tinha uma então certa... aquelas dificuldades lá na infância era por causa do TDAH. Isso, exatamente. Eu esqueci de comentar. Só depois de mais velha e no meu autoconhecimento, eu descobri, né, que era por conta de TDAH. Hoje já é comprovado com laudo. E hoje eu tenho as estratégias, né? Mas isso me deu também mais facilidade para descobrir sobre o Inácio e com a Roberta também, minha outra filha. Então, eu já via que ele era uma criança assim, que não gostava tanto de estudar, que tinha muita dificuldade com os estudos. Eu já não pensava muito assim, vai ser um doutor, um engenheiro. E eu pensava assim, né? É importante que ele estude, mas que ele escolha o que realmente né, vai deixá-lo feliz. Então, realmente foi uma felicidade enorme para mim, porque em momento algum eu pedi, falei, você tem que fazer. Mas como eu inseri ele nesse mundo, ele pegou gosto, né? Gostou, e hoje ele está fazendo gastronomia e eu fico assim, extremamente realizada. Que lindo! E assim, teve uma infância e uma adolescência bem aproveitada no sentido de olhar para suas habilidades, né? Justamente. Porque aí isso foi despertando, ele se viu com tanto talento, com tanta habilidade, interesse, que foi seguir o caminho. Exatamente. E você falando em caminho, eu acho muito bacana. Tem muitas passagens bíblicas que eu gosto muito. Eu também sou uma pessoa cristã. E eu sempre ouvia, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for mais velha, não se desviará dele. E quando a gente fala de caminho, lógico que também são os caminhos de Deus, mas é todo o caminho também que a gente quer que a pessoa, que a criança, que o filho siga. Você quer que o seu filho seja um bom profissional, que o seu filho seja um empreendedor, que o seu filho seja um artista, um cantor. Comece a inserir ele naquele ambiente. Isso é ensinar o caminho, né? Lógico que eu gostaria que o Inácio fosse da gastronomia, sim. Eu nunca em momento algum falei assim, você vai fazer, mas eu gostaria, eu tinha no meu coração que eu ia ficar muito realizada. Então, o que eu fazia? Eu inseria ele nesse caminho, né? De estar ali na cozinha, me ajudando. Quando tinha algum evento de gastronomia que eu podia levá-lo, ele ia comigo. Então, eu fui ensinando o caminho. Quando a gente fala de ensinar o caminho, não é só, né, com relação aos princípios bíblicos, que lógico que a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos, mas é nesse sentido também. Né? Através dos exemplos. Dos exemplos, né? Justamente, foi o que eu fui fazendo. Os exemplos impactam muito mais. Exatamente. E assim, adorei essa história. E como que foi surgindo assim a sua habilidade também com empreendedorismo? Sim. Olha só, desde a minha infância, eu te falei que eu já fazia alguma coisa para eu ganhar dinheiro, né? Lá dando sempre as aulas se de movimentando. reforço. Nas aulas de reforço. E aos 12 anos, isso também foi aos 12 anos, eu tinha a ajuda de uma amiga minha, que infelizmente não está mais entre nós, a minha melhor amiga, ela deu uma ideia de a gente fazer sachê. Sachê é sabe aqueles cheirinhos que a gente coloca em gavetas? Sim. A gente derretia vela, colocava no forminhas de bombom, colocava anilina, que é uma corzinha que geralmente usa em bolo, né? É um corante alimentício, e colocava perfume. Aí aquilo ficava bonitinho, ficava um formato de coração ou de alguns desenhos. A gente amarrava um tule com fitinha e a gente vendia na escola. Então, eu já tinha também, aí, desde muito nova, né, já fazia alguma coisa para vender, para ganhar dinheiro. E foi assim a vida inteira. Eu sempre fiz alguma coisa para ganhar dinheiro. E ideias nunca faltaram, nunca, né? Desde a adolescência. É vender coisas na escola, é vender coisas na faculdade.
né, na época de CLT, é comprar coisas e revender, sempre foi assim. Ô, Fran, você falando assim, vem aquela frase, né, de que você sempre pegou os limões e fez uma bela limonada, porque é isso que tá aparecendo. Todos os desafios que apareceram na sua vida, Sim. você contornou e fez algo incrível com eles. Exatamente. É o que eu te falei. Eu tô sempre procurando ver onde tem limão para espremer. Desculpa, eu te cortei. Não, fez muito sentido isso. Até o quintal, né? Eu tenho uma casa e eu fiquei pensando assim, na pandemia, eu sempre gostei muito de reunir pessoas. A gente se conheceu num chá, né? Num evento de chá. Sempre gostei de fazer mesa posta, receber amigas. E no período da pandemia, eu sofri muito com isso, porque eu ficava querendo receber pessoas e não podia. E aí eu tive a ideia, falei, nossa, quando tudo voltar ao normal, as pessoas vão sentir sede de se encontrar, né, de confraternizar. Foi que eu tive a ideia de transformar o quintal no negócio. Aí eu transformei o quintal em uma opção para as pessoas alugarem, fazerem eventos, alugarem para aniversários, festas de empresa. Eu também fiz alguns eventos lá. Então, até o quintal da minha casa eu transformei num negócio. E a partir também de um evento que eu fiz lá para mulheres, de um chá da tarde, chamava Chá com a Fran, surgiu a ideia do grupo de networking que hoje eu gerencio, que é o Clube Delas. O Clube Delas é um grupo de mulheres para conexões e networking. A gente começou com um evento, e nós fizemos um evento e foi um sucesso. No outro mês, quando eu anunciei o evento, rapidinho a lista fechou em menos de meia hora. Eu falei, olha que interessante. E não era realmente uma coisa que eu pensava, não era um sonho, caiu assim meio de paraquedas. E as pessoas me aconselhando, Fran, leva isso adiante, você tem jeito de fazer evento, então aproveita e as mulheres vão fazer o networking ali, as conexões. E realmente deu muito certo. Eu continuo e foi crescendo. Em menos de um ano, a gente já estava com 10 embaixadas do Clube Delas. E agora, mês que vem, a gente já está lançando mais 5. Então, já são 15 embaixadas e 2 fora, né? 2 na Europa, uma em Portugal e uma em Paris. A gente está indo para lá agora lançar. Assim, antes até de pensar em te chamar aqui, eu já conhecia, eu já ouvia falar do Clube Delas. Então, assim, ele já tem um nome forte, né? Exatamente. Em Belo Horizonte são quantas? A gente fala unidade? Embaixada. 13, porque agora a gente está com mais 2. Fora que eu te falei, que em Portugal a gente vai lançar no dia 30. Já está o evento lá marcado, eu vou estar lá para fazer esse lançamento. Dia 30 de março e dia 6 de abril, lá em Paris também. O evento já está marcado, já tem local. Se você souber de alguém que mora aí em Portugal, em Lisboa, ou em Paris, quiser fazer parte do Clube Delas, fala com a gente aí, vamos lá participar do primeiro evento. Nossa, sensacional, viu, Fran? E tem aqui no Castelo também, né? Tem no Castelo, Santa Amélia, Ouro Preto, tem vários bairros. E foi incrível como que aconteceu. E o grande diferencial, eu acredito que foi a exclusividade, porque já existem muitos grupos aí de networking, e são aqueles grupos que têm várias empreendedoras do mesmo segmento. Eu quis trazer esse diferencial da exclusividade para realmente ela se sentir ali valorizada e que ela consiga fazer mais negócios ali sendo única, porque a concorrência ela é boa para o cliente, nós adoramos a concorrência, né? Mas para a gente que é um empreendedor, a concorrência não é boa. Lógico que a gente quer ser a pessoa que é priorizada, que é escolhida, né? Então, esse diferencial de exclusividade foi o que fez crescer, porque as mulheres quiseram participar e eu não tinha mais como acolher num grupo que eu falei assim, a gente tem só uma de cada segmento, de cada especialidade. E aí veio a ideia de a gente abrir em vários bairros, porque a gente tem ali apenas uma de cada especialidade, e aí a gente vai abrindo. Toda vez que a gente tem mulheres querendo e que a gente não tem mais, a gente abre mais uma embaixada. E aí, e assim está crescendo. E aí, quando a gente, nós empreendedores que queremos, né, participar desses grupos, como que a gente faz? Tem que passar por alguma seleção? Como que é? Olha, a gente pede primeiro para ir em um evento, para ver de perto como que vai acontecer, fazer o network ali, se conectar. Como a gente tem várias embaixadas, a pessoa pode escolher onde que ela quer ir conhecer primeiro. Geralmente ela vai, às vezes, pelo local, né? A logística ser mais fácil, no bairro próximo, ou onde ela tenha o negócio dela. E ali a gente não tendo a cadeira
ainda ocupada, a gente vai receber essa mulher. E se a gente não tiver, a gente vai olhar nas outras 15 onde não tenha, para a gente receber essa mulher, para também nos ajudar ali, porque cada uma se ajuda, né? Cada uma com o seu produto, com o seu serviço, com o seu conhecimento, porque a gente tem as mentorias, a gente se ajuda. Então, quando a gente não tem, porque é muito difícil ainda, né? São 15, quando a gente não tem, a gente abre mais, para a gente receber todas. Nossa, e uma ideia que nasceu lá de um encontro do chá da tarde, né? Do chá da Fran. 15 embaixadas em um ano. Você nem imaginava isso, né, Fran? Nem imaginava. É tanto que não é sonho de infância, não é. Não, foi assim, por acaso. E eu descobri também um propósito. Porque depois, quando eu vi as embaixadas crescendo, as mulheres se ajudando, eu falei, assim, tive assim, ardeu meu coração mesmo, de vontade de continuar, de expandir, de crescer, de fazer mais grupos para trazer essas mulheres. Então, eu vejo como realmente um propósito também de ajudar mulheres a crescer. Sensacional. Assim, e tudo que você recebeu da vida, você está devolvendo, né? Porque todas as oportunidades, mesmo que desafiadoras, né? Que isso que construiu a mulher que você é hoje. Exatamente. Tudo que você aprendeu e contornou na sua vida, você está devolvendo aí. Forma de incentivo. Exatamente. Eu tenho muito o que compartilhar com mulheres também, da minha experiência, porque eu fui uma pessoa que tive muitas questões mal resolvidas da infância por conta de traumas, e que essas questões me trouxeram baixa autoestima, timidez, tinha muita dificuldade de me conectar com as pessoas. E eu tinha muita vontade de crescer, muita vontade de ser alguém. E me faltava alguma coisa, e que eu buscava, gente, o que era? Eu queria ser essa pessoa, eu sempre fiz alguma coisa, mas eu não queria ficar naquilo que eu estava ali, de só vender uma coisinha, de só dar um jeitinho numa coisinha, né? Eu queria crescer muito mais, eu queria ser alguém e poder fazer a diferença. Eu fui uma pessoa criada na igreja, né? Uma pessoa cristã, de muita fé. Eu sempre tive muita fé de que as coisas iam ser... que iam dar certo, mas faltava algo que eu queria descobrir o que era esse algo. Até então, eu não sabia por onde começar, eu estava estagnada. E eu sempre ouvia as pessoas falarem, nossa, autoconhecimento, você precisa se autoconhecer, você precisa buscar ajuda, você precisa fazer terapia. Eu nunca tinha feito terapia. A gente, às vezes, ouve os conselhos, né? Ah, não, terapia não resolve, conversa com um amigo, e não é a mesma coisa, né? E só por curiosidade, esse despertar aí foi com quantos anos? 40. Com 40? É engraçado, né? Porque a gente sempre ouve que a vida começa aos 40. E, gente, deve ter alguma explicação, né? Uma tese aí, gente, dos deve 40. Ter. O meu despertar também foi aos 40. Sim, eu vejo muitas mulheres falando, assim, que começou mesmo o despertar aos 40. Realmente, aos 40, inclusive, eu criei na época um perfil que chama Modelando Após os 40, porque eu comecei a ter mais vontade de me cuidar, foi a partir dos 40. Ainda tinha uma baixa autoestima, estava lidando com uma introversão que só depois eu descobri. Foi a partir dos 40. Mas eu só fui fazer terapia com 45. Mas foi aos 40 mesmo que eu comecei esse processo. Todo esse movimento. Todo esse movimento. Me conta aqui, Fran, porque você está falando aí que era uma pessoa introvertida. Mas assim, alguma coisa lá na sua essência não era muito introvertida, porque é uma pessoa de tanta ação assim, né? Sim. É mais voltada para fora. Sim. E aí, por causa desses traumas, então, provavelmente impactou dessa forma. Né? E me conta, como que foi esse processo de transformação a partir do momento que você começou a descobrir que você podia ser muito mais do que aquilo, que aquela introversão você podia mudar aquilo. Como que foi? Sim, depois no meu autoconhecimento, eu descobri que eu era uma pessoa tímida e introvertida. E a timidez eu curei, porque a timidez é um comportamento, né? E a introversão não, é um traço de personalidade que eu ainda tenho, que é aquela pessoa que se volta mais para dentro, apesar de que tem os níveis, né, de introversão e extroversão.
Eu não sou aquela pessoa extremamente introvertida. Eu tenho essa questão assim de me voltar mais para mim, de ter um pouco de dificuldade com a socialização, principalmente com pessoas estranhas. Então, quando eu pensava que eu precisava estar em grupos, e eu buscava isso, inclusive quando eu busquei o grupo do chá, foi uma tentativa mesmo de estar no meio de pessoas, porque eu sabia que ia ser importante para o meu crescimento. Então, eu tinha essa dificuldade e eu entendia que isso seria importante para o meu crescimento. Então, quando eu entendi que eu era tímida, que eu podia curar a minha timidez, eu busquei essa ajuda, e aí a gente tem que buscar ajuda mesmo de um terapeuta. E eu consegui curar essa timidez, porque antigamente eu não conseguiria fazer isso que eu estou fazendo aqui, de falar, de fazer stories, de falar com as câmeras, de estar, né, conversando com outras pessoas. Porque a timidez, a pessoa, ela muitas vezes ela quer estar com as pessoas, ela sente o desejo, mas ela se sente desconfortável, ela treme, ela fica vermelha, dá dor de barriga, né? Isso é por conta da timidez. E a pessoa que ela é introvertida, muitas vezes ela até nem tem esse desconforto, mas ela não se sente bem, ela evita, ela não quer, porque as pessoas, muitas pessoas principalmente sugam energia dela, Sim. né? Pessoa que é introvertida sente que muitas pessoas sugam, né? Tanto que dependendo do lugar que você esteja, quando você chega em casa, às vezes você tem que passar 1, 2 dias ali para recuperar aquela energia, né, que você perdeu. Então, no meu processo de autoconhecimento, que eu descobri que eu era tímida, que eu tratei minha timidez e que eu era introvertida, mas que eu precisava estar no meio de pessoas se eu quisesse crescer, foi aí que fez a diferença. Eu lutei contra a minha introversão e fui em busca de grupos. Né, o primeiro foi grupos de chás, depois fui para um grupo de networking. E fez toda a diferença no meu crescimento, estar com pessoas, conectando com pessoas. E um outro dia eu estava falando isso nos stories. Falei que eu era essa pessoa e umas 5 mulheres me mandaram mensagem: Fran, eu me identifico totalmente com essa sua fala, porque eu tenho dificuldade de estar com outras mulheres, principalmente se eu penso que essas mulheres já são mulheres de sucesso. Eu acho que eu vou me sentir mal com elas, que eu não vou conseguir conversar com elas. Aí eu falei, nossa, eu fiquei assim, gente, uma coisa minha que outras mulheres vivem e que eu realmente posso estar ajudando. Foi aí que eu também comecei a trazer isso, trazer elas para conversar, convidar para levar, para elas irem nesses encontros. Comecei a fazer uma mentoria com essas mulheres também que se sentem mais introvertidas, no intuito de ajudá-las, né? De mostrar que a gente tem como achar estratégias que nos ajudem, né, a estar ali no meio dessas pessoas. A gente não vai mudar essa introversão porque tem algo a ver com o nosso traço de personalidade mesmo, né, de ser voltados mais assim para nós mesmos, de gostar daquelas coisas mais intimistas, ao invés de estar em multidões, de que isso é super normal, mas que tem estratégias que a gente pode usar para a gente conseguir estar nesses lugares, já que eles são tão importantes, né, para o nosso crescimento. Exatamente. E são estratégias tão eficazes, Fran, porque eu sempre achei que você era extrovertida. Muita gente acha. Por isso que eu tô assim, gente, então... Estratégias. Porque eu pensei que, não, essa Fran introvertida era mais por causa dos traumas, e não porque era uma coisa da personalidade. Porque eu sempre te vi mais extrovertida mesmo, sabe? Em todos os aspectos. E agora você contando, eu também me identifico muito e, assim... E te vejo como um modelo, porque você conquistou algo que eu estou no processo e querendo conquistar também. Por ter um perfil introvertido, passo por todas essas dificuldades, todos esses dilemas internos aí. E aí eu sei que para você chegar onde você está, então, sendo introvertida, foi muito estímulo, foi muita força de vontade, né? Muita dedicação para poder chegar aí. Porque hoje você é aquela mulher que brilha, que você é aquela mulher que está à frente, que está ali falando para várias pessoas, que se expõe na internet. Então, assim, eu sei que não foi nada fácil. Isso, e é uma história que inspira muito mesmo. Inclusive, agora, sabendo disso, que você não não tem esse traço de extroversão tão forte. Eu falei, uau, então acho que eu tô no caminho certo, eu vou chegar lá também. Pois é incrível, porque muitas pessoas falam, nossa, mas
nunca imaginei que você fosse introvertida. Aí, porque às vezes a pessoa acha que o introvertido é ser tímida. Realmente, eu não sou mais tímida, já venci a timidez. Tinha época, na época da faculdade, eu ainda era uma pessoa muito tímida. Para apresentar trabalho, nossa, eu fazia o que precisasse para eu não precisar ir lá na frente, porque eu passava mal mesmo, por conta da timidez. Hoje não, hoje eu palestro, falo onde precisar, não sou mais tímida, mas continuo sendo introvertida, que é esse perfil mais voltado, que a gente evita algumas situações por conta desse traço, né? E a pessoa que ela é introvertida, às vezes estar em ambientes assim, até mesmo para palestrar, que ela vai estar ali, né, e ela faz o que ela tem que fazer, mas muitas vezes ela chega em casa cansada, aquele corpo pesado, um cansaço, parece que é uma coisa assim, é uma coisa física mesmo, da energia que a gente, né, que a gente desprende ali. Então, é isso, é entender, é aceitar e né, trazer essas estratégias aí pra gente, para outras pessoas também que têm esse perfil. E tá tudo bem, cada pessoa tem um perfil, tem aquela fala assim, então ser extrovertida é muito melhor. Não, tem os prós e os contras também. Porque muitas vezes as pessoas extrovertidas também, elas exageram tanto que muitas vezes elas não vão se conectar com aquela que é introvertida. Então, a gente tem que saber balancear. Todos têm os seus prós e os contras. Somos duais, né? Então, tudo vai ter ali seu lado bom e o seu lado não tão bom, né? Seus pontos de melhoria. E isso aí, a partir do momento que você entende e começa a acionar aquilo que você precisa, de acordo com os seus objetivos, aí o jogo muda, né? Exatamente. E eu, assim, super aconselho as mulheres hoje a buscar o autoconhecimento, porque muitas vezes elas ficam numa situação assim, nossa, eu não consigo, eu tô aqui estagnada. O que está faltando é elas realmente se autoconhecerem, para ver ali onde que está aquela coisa ali que está faltando ela completar. Inclusive, eu estou escrevendo um livro e bem provável que o título do meu livro vai ser A Parte que Te Falta. Já estou aí na metade, não sei, mas assim, esse título está ardendo muito no meu coração, porque é isso mesmo que eu vejo, sabe? Que muitas vezes a pessoa tem algo que falta nela, que é o que está ajudando, que está colaborando ela não progredir, ela não ter o sucesso. E quando eu busquei esse autoconhecimento, eu sempre, como eu estava falando, eu sempre fui uma menina de muita fé, criada na igreja. Mas a gente sempre ouve muitas pessoas que são muito tradicionais da igreja. Não, Deus vai ajudar. Não, Deus não vai ajudar se você não agir. A fé sem as obras é morta. Muitas vezes a gente leva esse lado da obra só para obras sociais. Não, é no geral também. Tudo a gente tem que trazer para a vida. Igual eu falei do caminho, que não é só no caminho de Deus. Porque tudo que Deus deixou também é para essa vida aqui também. A gente pensa muitas vezes que é para a vida eterna. Sim, mas é para essa vida aqui. Porque a gente tem que fazer ela ter sentido. Né? Então, quando na Bíblia fala que a fé sem as obras é morta, muitas pessoas levam só para o lado de obra social. Não, não é só obra social. Obra mesmo, você agir. Você ter a fé, mas você agir. Você fazer algo para você alcançar aquilo que você precisa alcançar. Se você ficar ali parada só com, eu tenho fé, vai acontecer, e não fazer nada, não buscar, não vai acontecer. Deus não vai te ajudar. Não, Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Exatamente. Deus é justamente, inclusive essa frase, faça a tua parte que eu te ajudarei, não é bíblico, tá? É porque realmente as pessoas tiram ali alguns contextos e chegaram nessa conclusão. Mas é isso, né? Até quando ele fala mesmo a obra sem a fé é morta, é isso. Não adianta você ter fé. Eu estou te dando aqui a capacidade, né? O sol nasce para todos, mas a sombra é para poucos, porque é para aqueles que realmente buscam fazer algo, buscam ver aonde que está faltando algo para mexer, para trabalhar, para correr atrás, porque senão não vai para frente, não acontece nada. Não adianta ter só fé, tem que agir. Só a fé, só o desejo, só o querer não é suficiente. Então, justamente, se não for para ação, você não vai gerar resultados. E justamente, tem que agir. Tem que agir. E esse ir para a ação ainda é um grande desafio para muitas pessoas. Exatamente. Muitas pessoas estão estagnadas. Eu sempre acredito que seja por falta de autoconhecimento. Por falta de autoconhecimento. Porque muitas vezes a pessoa está numa situação de que, às vezes, ela tem tudo para dar certo, né? Ela tem tudo, ela tem ali
uma boa casa, ela tem um bom trabalho, ela tem até uma boa saúde, mas falta alguma coisa, um ímpeto nela, para ela crescer. Às vezes ela está estagnada ali, não cresce, não vai mais para frente. Parece que chegou ali e parou. Então, as pessoas, elas têm que sempre estar se desenvolvendo. Porque muitas vezes a pessoa fez uma faculdade e acha que está bom, né? E muitas vezes fica faltando algo ali na vida dela ainda, que ela fala, nossa, tem alguma coisa ainda que eu preciso fazer. E às vezes é isso, é ela ter a consciência de que a gente nunca está pronto o suficiente. O ser humano precisa estar em constante evolução, né? Sim. Constante transformação. Então é isso. E a cada fase também a gente vai descobrindo, né, nossas novas versões. Exatamente. Então, o aprendizado é para sempre mesmo, né? Para sempre. Me conta, Fran, né, quando você começou esse despertar para o autoconhecimento, quais ferramentas você buscou? Ah, perfeita a sua pergunta. Um dia eu pensei assim, eu falei comigo mesma, falei, autoconhecimento, as pessoas falam muito sobre autoconhecimento, mas autoconhecimento não é aquela coisa assim que você senta na cadeira e fala, hoje eu vou me autoconhecer. Não tem como, porque você vai percebendo ao longo da sua vida, desde a sua infância, adolescência, que tem comportamentos em você que te diferem de outras pessoas, que às vezes te prejudicam em algumas situações. Tem comportamentos que às vezes você gosta, tem outros que não. Então, você precisa entender sobre aquele comportamento, né? Para você se autoconhecer e você saber o que você vai fazer com aquilo ali. Então, eu fui percebendo ao longo da minha vida a minha timidez, eu fui percebendo ao longo da minha vida a minha dificuldade de aprendizado, inclusive na faculdade. Depois eu busquei, né, para entender sobre o TDAH e descobri, fui realmente diagnosticada. E você descobriu o TDAH foi já na faculdade? Não, foi depois, foi lá, depois dos 45 anos. Mas eu já sabia que tinha algo, até para estudar. Sempre muita dificuldade, tinha que ler 1, 2, 3 vezes o mesmo capítulo, porque eu estava lendo ali, aí o pensamento voava, que fala o mundo da lua, né? Pessoa que tem TDAH, ela é considerada no mundo da lua, que muitas vezes a gente está numa palestra, a gente está num culto, tá na aula e você está prestando atenção, aí quando pensa que não, seu pensamento já está lá fora, já está lá na casa, nos filhos, no namorado. Essa dificuldade de concentrar mesmo, de foco, né? Que eu fui percebendo que eu tinha e que demorei também para buscar, mas eu busquei ajuda e consegui, né, entender e também traçar estratégias para eu não sofrer tanto mais, não sofrer tanto prejuízo, né? Então, na escola eu tive 2 reprovações e na faculdade foi com muita dificuldade que eu consegui concluir. Então, as ferramentas, eu gosto de falar assim, a gente não senta numa cadeira e descobre, e a gente se autoconhece. É um processo que a gente vai percebendo ao longo da vida, e quando você resolve que você realmente quer se autoconhecer, você precisa da ajuda do outro. Não tem como se autoconhecer sem a ajuda do outro, sem os especialistas, sem as ferramentas, porque por mais que você tenha aquela convicção, mas a certeza mesmo é com a ajuda de um outro, né? De uma outra pessoa, de um especialista, de um terapeuta, das pessoas aí que têm essas ferramentas que nos ajudam. E eu busquei essa ajuda, né? Com terapia, com mentorias, para entender quem eu era. Fiz cursos, inclusive, de autoconhecimento com um super neurocientista, que eu sou muito fã, que é o Pedro Calabres. Tem alguns comportamentos que você consegue descobrir com os testes. Alguns você vai precisar de terapia mesmo, de psicoterapia. E é assim, é só procurar saber, né, algum comportamento que você desconfie que tenha, já procurar ver onde que você pode buscar essa ajuda, se é com algum terapeuta, porque hoje em dia a gente tem muitos mentores também nos ajudando aí, né, os neurocientistas com cursos maravilhosos. Sim. Então tem muita forma, né? Mas o que ficou muito claro para mim que não adianta o autoconhecimento sozinho. A gente precisa buscar uma ajuda para a gente entender melhor esse processo. É aquela clareza, né? A clareza. Pode até, quando você tem acesso, você fala, olha, bem que eu já percebi isso, mas assim, quando você vê isso de uma forma prática e mais racional em testes, por exemplo, que te dá aquele resultado, aí te confirma já algumas suspeitas e te mostra um caminho, né? Justamente. Então, assim, antes disso, a minha entrada aí nesse despertar do autoconhecimento
foi através da ferramenta de mapeamento de perfil comportamental, que é baseado no Nossa. DISC. Sim. Você fez esse? Aham. Então, assim, ele para mim foi assim, tirar as vendas dos olhos. Já Aham. me trouxe muita clareza e entender o seguinte, olha, essas coisas, esses comportamentos que eu tenho hoje, que me incomodam e que me atrapalham de crescer, eu não sou assim, tenho que morrer assim. Eu posso mudar, eu posso trazer as Sim, mudanças. sim. Então, isso para mim foi libertador, porque antes o que eu achava que eu era daquele jeito que eu nunca ia mudar, não adiantava me esforçar, eu enxerguei que era possível, sim, com dedicação, com esforço, com vontade e ação, eu iria conseguir. E foi assim que eu comecei as minhas transformações também, com consistência, né? Aham. Me permitindo e me propondo mesmo a passar por aqueles desafios que iriam trabalhar em mim os estímulos que eu precisava para desenvolver certos comportamentos. Então, ele me Exatamente. trouxe muita clareza nesse sentido. E aí, depois que você começa e vai buscando várias outras formas, né, Fran? Vai Exatamente. Ou seja, é uma mergulhando. ferramenta que alguém, algum homem, né, algum especialista desenvolveu. E eu falo nesse sentido, a gente não consegue só, a gente tem que buscar alguma alternativa, Sim, alguma ferramenta, algum profissional para nos ajudar. Porque eu conheço pessoas assim que ficam com dificuldade de buscar isso. Ah, eu quero me autoconhecer, mas não busca nada, fica ali esperando, né? sim. Às vezes tem aquela desconfiança de que tem aquele comportamento, mas não comprova. Então, aí fica difícil a pessoa realmente crescer, a pessoa se desenvolver, se ela realmente também não se der essa oportunidade, né? Excelente. Não posso deixar também de aproveitar esse momento aqui, né, essa conversa, para dizer que eu faço análise de perfil comportamental, né? Lógico. Aham. Eu sou parceira da Solids Tecnologia, que desenvolveu essa ferramenta que eu Uau. utilizo, que se chama Profiler. Ela é baseada no DISC e também traz mais outras 7 teorias comportamentais que gera um relatório com mais de 50 informações super valiosas sobre a combinação do seu perfil, Uau. te trazendo toda essa clareza para você ali ter um norte, mapear onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Então, fica Todo aí a mundo tem dica. que fazer, gente, para a gente se autoconhecer e a gente conseguir dar o próximo passo, né, de crescimento. Exatamente. Fran, tudo isso aí que você me contou, sua dificuldade com os estudos te levou a ser professora. A sua dificuldade ali de ter que obrigatoriamente fazer ali o alimento ali na sua casa, as refeições na sua casa, te levou a embarcar em vários projetos aí que envolvia gastronomia. A Exatamente. sua timidez te levou a ter projetos onde você se conectava com várias pessoas, se conecta com várias pessoas. Então, é uma metamorfose ambulante aí, né? Sim, exatamente, transformação. Agora tá escrevendo um livro. Me Exatamente. conta mais, assim, dos seus planos, o que tem mais aí na sua cabeça mirabolante de empreendedora? Muitas coisas, né? Eu sou aquela pessoa que realmente eu não paro, eu estou sempre pensando, e agora, né? Aham. Eu acredito que todo mundo precisa ser assim, a gente não pode estagnar, a gente tem que estar sempre em processos, sempre em transformação. E a ideia do livro veio a partir de uma fala que eu ouvi para a gente querer deixar um legado nesse mundo. Ou a gente planta uma árvore, ou a gente tem um filho, ou a gente escreve um livro. Ou você pode ter os três, né? Aham. Então, para mim, só falta esse terceiro aí agora de escrever o livro. Eu quero realmente deixar aí um pouco da minha história de superação, dar dicas para as mulheres de como que eu superei algumas questões que me impediam de crescer, de ter crescimento pessoal, porque eu acredito que para a gente ter sucesso profissional, primeiro a gente tem que ter sucesso pessoal. Não o contrário, né? Eu poderia estar ali ainda em situação de vítima, né? Se Realmente. conformado Se ali, conformar. você não ia chegar a lugar nenhum. Exatamente. Porque, infelizmente, as pessoas são diferentes e muitas pessoas realmente e não é aqui julgando cada pessoa, vai entender o porquê que não consegue, mas ter essa consciência, né, de que eu não podia me vitimizar ali pela minha situação social, pela minha escola pública,
né, por não ter herdado, por não ter casado com uma pessoa rica, e ter conseguido tudo que eu consegui, porque eu sou uma pessoa próspera também financeiramente, eu acredito que realmente a diferença foi essa, de primeiro me autoconhecer, de primeiro buscar a minha transformação pessoal, para depois, né, consequentemente, vir todo o sucesso também profissional e financeiro. Então, isso é muito importante. Então, é isso que eu conto no livro, que eu estou contando, ainda está na metade. O que eu fiz, o que eu tenho feito, e dando dicas mesmo da minha vida e estratégias, inclusive para as pessoas que tiveram esses problemas que eu tive, tanto de TDAH, de timidez, de introversão, de baixa autoestima também, porque eu tinha uma baixa autoestima por conta de consequências da infância, né, de falas do meu pai da infância, que também era vítima, né, da criação. Sim. Isso tudo a gente vai entendendo depois. Então, eu trago nesse livro isso. É um livro realmente de autoajuda para mulheres, né, que passaram por situações parecidas com a minha e que eu quero muito ajudar, né, dando possibilidade dessas pessoas lerem essa história aí. Eu já estou ansiosa para ler, já estou ansiosa para ir no lançamento. Super convidada. Nossa, eu vou adorar. E me conta mais uma coisa, Fran, que me veio aqui. Quando a gente se conheceu, isso aí já tem o quê? Já tem uns 4 ou 5 anos? Tem uns 5, mais ou menos. 5 anos. Uhum. Ali você já estava bem transformada, né? Sim. Ou seja, eu comecei com 40, eu tô com 40, já vou fazer 49 o mês que vem. Então, ali era mais ou menos os 44, eu tinha 44 para 45, já estava ali no processo. Então, que assim, porque igual eu te falei, né? Para mim, eu nunca ia imaginar que você tinha traços de introversão. Porque para mim, você já era super extrovertida. Uhum. E aí, uma coisa que eu lembrei, que é a questão do autocuidado. Porque quando eu te conheci, você já tinha você muito vaidosa. Depois dos 40, né? Foi depois dos 40 que Uhum. começou a ficar vaidosa. Foi. Uhum. Então, aquela vaidade, muito bem arrumada, maquiada. Aí tinha lá aquele Instagram, né? Modelando depois dos 40. Uhum. É muito alto valor. Uhum. Então, e como que foi esse momento mesmo? Assim, conta esse pra processo, gente, né? esse processo, nesse momento, como que foi resgatar essa autoestima? Sim, bem interessante. Eu tive problemas de baixa autoestima, né? Parece que não. As pessoas falam assim, nossa, mas é interessante como que as pessoas não acreditam muitas vezes, né? Mas quem é da família ali, os amigos íntimos, sabem, né? Que eu realmente era uma pessoa que não me cuidava. Fui criada na igreja, então, e eu vim de uma igreja muito tradicional, aquelas igrejas assim que realmente não pode nada. Eu continuo sendo cristã, né, evangélica, continuo com os meus princípios, mas eu tenho uma visão muito mais aberta sobre o evangelho, né? Que Jesus ele não quer aprisionar ninguém, né? Ele quer que a pessoa seja feliz. Então, eu fui entendendo isso também ao longo, né, da minha vida, de ter vindo de uma criação muito rígida da igreja, e que depois eu me livrei. E eu pensava assim comigo, Deus não quer isso, Deus quer que a pessoa realmente seja feliz e ela não seja oprimida, né, por regras, por doutrinas, em que eu não podia usar uma calça, porque é coisa de homem, não pode usar uma saia mais curta, porque é vulgar, não pode cortar o cabelo, porque só homem pode usar cabelo curto. Era assim, aquela igreja muito tradicional. Maquiagem, nem pensar. Eu fui fazer unha, eu já devia ter meus quase 40 anos. Então, Você se sentia um passarinho na gaiola, sim, né? Totalmente. E eu sempre tive vontade, assim, eu queria usar essas coisas e não podia por conta da criação, né, por conta da igreja, por, né, ter sido colocada ali na minha mente, na minha cabeça, que aquilo era errado, e você cresce com aquilo ali. E foi isso. Então, durante muitos anos, eu vivi ali aquela pessoa, né, que se você olhar minha foto, né, de alguns anos atrás, você vai me achar muito mais nova agora, porque a pessoa envelhece. Quando ela não se cuida, né, ela parece muito mais velha. Então, nesse processo de autoconhecimento, de entender as coisas, de entender que Jesus, ele não oprime as pessoas precisam ser livres, ser elas mesmas, né? Aí, sim, que eu comecei a me cuidar, a ser mais vaidosa, a cuidar do cabelo, a vestir uma roupa que eu me sentia bem, a me maquiar. Isso tudo foi acontecendo aos pouquinhos, foi um processo mesmo. E a autoestima também tinha a ver com isso e tinha a ver também com problemas
relacionados à minha criação e que eu fui trabalhando também. E depois, principalmente com a ajuda de terapia, eu fui muito ajudada, né? A aprender a gostar de mim. Quando eu fiz aquele Instagram, foi porque eu comecei a fazer fotos e eu me via bonita e eu queria mostrar, ó, agora eu sou bonita. Eu realmente sou uma pessoa bonita. E eu já estava com 40 anos. Então, foi muito importante aquele Instagram para mim naquele momento, sabe? Era um outro momento, agora não é mais. É o mesmo, inclusive eu só mudei, né? Tirei ali o modelando, coloquei ali o meu nome, porque agora tem outro propósito também. Mas foi isso, ele foi importante para mim naquele momento, para me ajudar. Foi uma ferramenta para você na autoestima. Momento, né? E eu aconselho hoje as mulheres que têm problema de autoestima fazerem fotos, se olharem no espelho, se arrumarem, fazerem maquiagem, né? Porque cada uma tem a sua beleza. Sim. E a foto, às vezes, nos mostra isso. Muitas vezes a gente não se acha bonito quando a gente vê uma foto produzida, de boa qualidade, a gente vai se achar bonita. E a gente vai querer fazer mais e mais. Isso faz muita diferença. Nossa, demais. É se amar mesmo, exatamente, né? Estar bem, feliz. Aí quando você tá assim, né, nessa vibe, tudo acontece na sua vida, né? Com certeza. E uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Pois é, Fran, essa questão da gente se sentir bem, ela é essencial. E hoje eu estou me sentindo muito bem, porque, né, depois de uma maquiagem lá no Salão Angels, né, fica a dica também, isso resgata a nossa autoestima, né, e nos faz apresentar muito melhor, você fica confiante, isso tudo faz diferença, né, para você poder realizar todos os seus objetivos. A autoconfiança é tudo. E para você... né, em todos esses projetos aí que você vem realizando, você tá ali, né? Sendo a protagonista, você tá ali na frente, no palco, já recebeu prêmios. Como que você lida com isso? E como que você, assim, usa de ferramentas para poder estar ali forte, com coragem, com ousadia? Como que é isso? Eu muitas vezes... já me vi em situações assim de não estar, né, tão forte, porque assim, todas as pessoas passam por problemas, a gente tem questões emocionais, né? E já teve situações em que eu precisei não estar ali, precisei cancelar, por exemplo, até a mentoria, por não estar me sentindo bem emocionalmente, e depois ser taxada de vítima. E aí eu fico pensando assim, porque o ser humano é muito cruel. Se você está sempre bem ali, e você demonstra que você está bem, tem a fala assim, nossa, nada é perfeito. Com certeza tem algum problema, está ali mostrando que está tudo bem. Mas se você mostra o seu lado frágil, se você ali mostra que você também passa por problemas, que você também é um ser humano, nossa, é vítima, está se fazendo de coitada. Entendeu? Então, já ouvi a gente que está à frente ali, a gente passa por muitos desafios, a gente é muito visada, muito criticada também. E aí a gente realmente precisa, sabe, respirar fundo. Algumas vezes eu pensei em desistir, porque a gente pensa mesmo, nossa, será que eu preciso ouvir isso? Mas aí você entende que tem um propósito muito maior por trás e você leva adiante. Mas não é fácil, né? Estar ali sempre daquele jeito. Muitas vezes a gente está passando por umas situações. E é isso, a gente vai levando, né? Nos altos e baixos. Sim. E me conta sobre esse prêmio que você recebeu. Ah, legal. Eu estou nesse grupo de networking, que chama Grupo N, faço questão de falar aqui, porque realmente foi um grupo que me ajudou muito, em que eu fiz muitas conexões. E lá nesse grupo tem o ranking de pessoas que se destacam ali. E esse ranking, ele tem várias alternativas para você conseguir pontuações. Pessoa que mais vende, a pessoa que mais compra, a pessoa que mais leva outras pessoas para o café, que mais leva associados, que mais indica as pessoas de dentro para fazer negócios. A pessoa de dentro para fazer negócio com pessoas, né, da família ou amigos. E eu ganhei 2 vezes seguida por esse prêmio de ter sido destaque ali. Fiquei muito feliz. Foi a partir desse grupo, inclusive, que eu conheci algumas mulheres e que eu formei o clube delas. Então,
aí, mais uma vez, a importância de estarmos em grupos, né? Sim, Se se conectando e tendo conectar. essas possibilidades de crescimento. Essas aberturas, né? Elas não vão cair no seu colo. Você tem que Exatamente. estar movimentando para elas E eu fiquei muito acontecerem. feliz com esse prêmio. E aí a gente vem e pensa e lembra de tudo que já passou, daquela menina Sim. realmente sem perspectiva, tímida, com vergonha, com medo, com insegurança de estar no meio das pessoas. E hoje estar ali recebendo um prêmio de destaque no meio de várias outras pessoas. Então, para mim, foi bem importante. E eu tive a possibilidade de fazer um vídeo mostrando sobre esse prêmio e colocando que desde que eu aprendi a crescer melhor, primeiro para mim, eu vi a importância, porque muitas vezes a gente quer ser melhor para o outro, quer fazer para o outro, mas quando a gente entende que a gente tem que ser melhor para a gente se autoconhecendo, a gente sendo melhor para a gente primeiro, a gente pode ser inspiração e exemplo para o outro. E interessante que esse ser melhor pra gente primeiro, por que é tão difícil? Muito difícil, a gente quer sempre agradar o outro, né? Agradar. Primeiro, a gente priorizar o outro. Então, assim, eu me pego nessa situação muitas vezes. De cuidar da saúde do outro e esquecer da minha. Sim, exatamente. Então, tem muito disso. Por que é tão assim? Podia ser uma coisa mais fácil, né? Mais fluida, assim. Mais leve, né? Mais leve, porque realmente a gente é em primeiro lugar mesmo. Você sabe que isso é até um mandamento bíblico, né? Quando Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo, ele está mandando você se amar primeiro, você se cuidar primeiro. E muitas vezes a gente faz o contrário, a gente quer cuidar do outro, depois cuidar da gente. E não é assim, porque até lá no avião, quando eles dão aquela orientação da máscara, primeiro coloca em você, porque senão você não vai conseguir salvar o outro. Então você tem que estar bem, você que é mulher, que é dona de casa, primeiro tem que cuidar de você, da sua saúde, do seu bem-estar, para você estar bem, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, porque se você adoece, né? E eu falo que até mentalmente, né? Só fisicamente, né? E aí? Aí fica difícil. Depois, né? Quem vai cuidar? Aí você não ajuda o outro, não te ajuda, não ajuda ninguém. Exatamente. Primeiro, a gente. Parece uma fala egoísta, né? Mas não é, porque senão a gente adoece e aí a gente não vai ter quem cuidar da gente, né? E o outro talvez também não vai ter esse cuidado que a gente teria com ele. Não sei, o ser humano é muito complicado. Então, realmente parece uma fala egoísta, mas não é, porque realmente a gente tem que se priorizar para estar bem, para aí cuidar do outro. Eu, por muitas vezes, já considerei mesmo essa frase egoísta, sabe? Porque eu já tem muito tempo que eu ouço ela, mas eu ainda não estava pronta para entender realmente o sentido dela, né? Então, eu encarava como, não, mas eu não sou egoísta, eu não quero ser assim e tal. Justamente. Mas de uns tempos pra cá, assim, eu tô nesse processo de realmente colocar isso em prática, sabe? Então, são... Assim, de tijolinho em tijolinho, a gente vai percebendo as mudanças. Em algumas situações, eu já consigo me priorizar. Então, eu tô nesse processo de aprendizado a me colocar em primeiro lugar, a cuidar de mim. Mas eu trago aqui que não é um processo simples, rápido. A gente se pega ainda nos padrões antigos. Então, é algo assim mais complicado, mas que por exemplo, você tem que se decidir que é válido para você, né? E começar ali a trazer. E é muito interessante porque tudo muda mesmo quando você se cuida primeiro para depois cuidar do outro. Isso traz uma força, né, assim, pra gente de que somos capazes e de que eu posso ser muito melhor. Justamente. Isso é incrível. A gente é do ser humano, né? Isso foi muito incutido na gente, de que é egoísta essa fala de primeiro cuidar da gente. Mas está mais do que provado, né? Que se a gente não se cuida, a gente adoece. E isso adoece não só fisicamente, mentalmente. E aí fica todo mundo sem cuidar, sem ser cuidado. Exatamente. Fran, o que você tem de projeto hoje ativo, fora aí a questão do clube delas, né? O livro. Você está com algum evento aí? Sim. Já próximo. Nós vamos ter agora, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, um talk show
com os principais temas de mais interesse da mulher, que é sexo, dinheiro, carreira e relacionamento. Aí a gente vai aproveitar, nós vamos dar possibilidade de todas as embaixadas se reunirem, todas as mulheres ali se conectarem umas com as outras. Vamos estar falando desses temas aí que são realmente de muito interesse para todas nós, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Se quiser saber mais detalhes, manda mensagem para a gente aí. Nossa, incrível, gente, imperdível. Mas é só para membros ou Não, a gente abriu para aberto? convidadas. Ah. A gente está com o lançamento de algumas embaixadas aí em alguns bairros. A gente está abrindo agora em Contagem. Vamos abrir também lá em Portugal, em Paris, como eu disse. E o clube delas não para de crescer. A gente tem um podcast que a gente vai voltar. Quem sabe depois a gente faz um podcast aqui novamente, né? Sim. Com as mulheres, o nosso Pode Chá com elas. E foi muito bom porque reacendeu em mim essa vontade de voltar com o nosso podcast. E era um projeto muito incrível que não pode ficar adormecido mesmo, não, justamente, né? dar voz para as mulheres, né? Exatamente. E você falando aí desses temas, nos seus encontros com chá, você sempre levava alguma profissional, né, para poder falar sobre algum assunto assim. Justamente. Eu não queria que aquele momento do chá fosse apenas para tomar chá. Eu queria sempre levar algum conhecimento para as mulheres. Aí eu sempre convidava alguma palestrante, ou uma nutricionista, uma sexóloga, sempre para trazer algum tema de interesse da mulher. Enquanto a gente tomasse chá ali, a gente também ia aprendendo, conhecendo ali com elas compartilhando conhecimento, né? Coisas importantes para o dia a dia também das mulheres. E ainda tem esses encontros? Não, esses encontros eu transformei mesmo nos eventos do clube delas. E aí, às vezes, eu faço chá com elas, que é um evento mais voltado para o network. A gente toma chá, eu arrumo aquelas mesas bonitas, mas a gente faz o networking também, elas se apresentam ali, cada uma fala do seu negócio, cada uma apresenta ali, faz o pitch de vendas. E aí a gente, né, faz as duas coisas, toma chá e fala de negócios. Então, o chá com elas. O chá tá no seu coração, né, Tá no meu coração. É tanto que, né, a gente construiu o Pode Chá com Elas, que é o nosso podcast, e a gente continua com Chá com Elas, que é um momento de networking bem gostoso, com o chá da tarde e networking conexões. Muito legal, porque esse tema aí te trouxe muitas conexões e você se descobriu também muito aí nesses encontros, né? Exatamente. Fran, caminhando aqui para nossa finalização, eu gostaria que você falasse aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, aquela mensagem mesmo de inspiração para aquela pessoa, para aquela mulher que está nesse processo aí que você já viveu e já superou muita coisa. O que você tem a dizer para ela que está nesse momento? Olha, muitas vezes a gente busca, inclusive nas redes sociais, influenciadores, coaches, mentores, e muitas vezes até os terapeutas, a gente busca pessoas para a gente se inspirar, para a gente ver, né, o que aquela pessoa pode agregar e pode nos ajudar. E a grande maioria desses profissionais, esses influencers principalmente, eles geralmente trazem mensagens de positividade para as pessoas no dia a dia. E muitas dessas mensagens que eles trazem é sobre o perdão, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa se amar, né? A gente estava falando aqui agora há pouco, se amar primeiro, que a gente precisa ter fé e realmente é o que a gente busca para a gente fazer uma diferença nesse mundo. E muitas vezes, até as pessoas que não são cristãs, elas concordam de que elas precisam buscar realmente essas coisas para elas serem felizes. E todos esses ensinamentos que esses coaches, que esses influencers trazem, eles vieram de Jesus, o maior influencer de todos os tempos, o maior sábio. E Jesus não fez só seguidores, como nós temos visto aí dos grandes influencers. Jesus fez discípulos. E todas essas mensagens que essas pessoas que você busca seguir traz para você, que você se inspira, já foi falada há muitos e muitos anos atrás por Jesus. E que você muitas vezes não acredita, que você não busca, e está tudo bem. Mas saiba que veio
do maior sábio de todos os tempos. Porque o perdão, quando as pessoas falam, né, gente, nós precisamos perdoar para que a gente se sinta bem, Jesus já falava lá na Bíblia. Quando as pessoas ali, o seu grande influencer fala assim, você precisa se cuidar, vamos acordar de manhã, vai fazer atividade física, se alimente bem. Jesus já falava quando ele pedia para você amar o próximo, mas se amar primeiro. Quando Jesus fala, e quando as pessoas falam que você também não tem que revidar, que quando alguém te ferir, melhor é você não revidar, Jesus já falava disso, sobre a humildade, quando ele fala assim, quando te baterem na cara, ofereça a outra, não é que você tem que virar a sua cara aqui, ó, e falar, bate aqui não, é que você tem que agir exatamente o contrário do que a pessoa fez com você. O virar a cara e dar o outro lado é você agir exatamente o contrário do que a pessoa fez e mostrar que você não é igual a ela. Isso é uma grande lição de vida sobre humildade que Jesus deixou. E, para mim, um dos maiores, que é a fé, que eu já falei aqui. Que mesmo que você não acredite em Jesus, a fé, muitas pessoas não acreditam ou que são ateus, ateias, elas têm fé. Porque a gente só perde a fé quando a gente não quer mais viver e a gente quer morrer. Aí sim a gente perde a fé, porque fé é aquilo que a gente acredita, mesmo não vendo. É a coisa que a gente tem certeza de que vai acontecer, é uma fé. Então, muitas vezes você também tem fé, mas falta agir. Então, não adianta só ter fé. A gente tem que buscar, como eu já estava falando aqui há pouco, uma ajuda extra de uma outra pessoa. Muitas vezes a gente não vai conseguir agir sozinha. A gente vai buscar a ajuda do outro para a gente conseguir vencer. E não ficar esperando que o outro nos ajude sozinho. A gente tem que se ajudar e buscar a ajuda do outro. Aí sim a gente vai conseguir. Fé, sim, mas ação, principalmente. Perfeito, Fran. Fran, muito obrigada por ter dedicado esse tempo aqui conosco. Foi muito especial, muito valioso. Quero te dar os parabéns, porque assim, na mulher que você foi se transformando ao longo do tempo. É muito inspirador mesmo. E espero que o seu livro possa impactar milhares de vidas aí, inspirar várias mulheres que às vezes se encontram lá naquela situação de baixa autoestima, de se dar pouco valor, porque elas podem chegar aonde querem, elas podem sonhar, elas podem mirar nas estrelas, elas não precisam se contentar com pouco, não precisam se contentar com aquela situação ali que não é a ideal para ela, né? Justamente. Então, é um livro que vai vir para poder causar muitos impactos. Eu espero muito que esse livro realmente ajude mulheres a sair de onde estão, se autoconhecerem, se autovalorizarem, para elas conseguirem chegar e alcançarem tudo que elas mais desejam na vida, né? Pessoal e profissional. Isso mesmo. Muito obrigada, Fran. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por nos assistir. Compartilhem esse episódio que está muito incrível. Compartilhe com a sua amiga. Manda para aquelas mulheres ali que estão precisando despertar o seu poder, né? Com essa grande inspiração que a gente teve aqui com a história da Fran. Curta aqui, compartilhe, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando conteúdos como esse, que pode te gerar vários insights. E muito obrigada mais uma vez e até a próxima!